Pessoal, beleza? Então agora a gente vai para o vídeo 2 da dedução do esforço coetante. Agora, a boa parte do que tinha no vídeo 1, eu deixei aqui porque a gente vai entender como que dessa situação, dessas fissuras, que se você viu o vídeo 1, entre as cargas, ou seja, onde eu não tenho cisalhamento, as fissuras são na vertical. Entre o apoio e as cargas, onde eu tenho cisalhamento, as minhas fissuras são mais ou menos a 45 graus aqui, ó, em relação à horizontal. Elas vão se inclinando. Como que essas fissuras conseguem ser resistidas por estribos? Então aqui, imagine que eu peguei mais ou menos um pedaço dessa viga e cortei ela. Desenhei ela aqui. Vamos entender o que isso tudo significa nessa imagem. Primeiro, aqui eu tenho o apoio, beleza? Que é o apoio que tem aqui e o apoio que tem aqui. Eu tenho a altura da minha viga, uma altura H qualquer. Lá no dimensionamento, a flexão do vídeo, a lógica do dimensionamento da flexão, que tem aqui no canal, vocês podem buscar, a gente sabe que existe uma força de tração do aço, aqui chamado de RSA, seria a resultante de tração do aço, e eu tenho uma força que é uma resultante da compressão do concreto, tá certo? Com esse comprimento de alavanca Z, eu gero um momento fletor que vai resistir ao movimento solicitante de cálculo. Isso vocês já sabem, se vocês viram o canal até aqui. Além disso, o que eu tenho? Agora aparecem os meus estribos. Aqui, os estribos estão desenhados a 45 graus, porque fica mais fácil de entender. Mas a mesma coisa é válida para os estribos a 90 graus também. Então eu tenho aqui, ó, essa linha preta que tem o pontinho em cima aqui, ó, é a minha linha do meu estribo, mais ou menos a 45 graus em relação aqui à horizontal. Essa linha aqui é a linha da minha armadura de tração. Então, nesse ponto, como que as fissuras vão se desenvolver aqui? Basicamente, do ponto onde eu tenho a minha armadura de tração aqui, as minhas fissuras estão na vertical. Por quê? Porque se eu tenho a fissura, a minha barra tem que esticar, ou seja, a minha barra tem que deformar para conseguir deformar essa parte de baixo aqui, tá certo? Então a própria barra longitudinal, ela regula, vamos dizer assim, a fissuração nessa parte inferior aqui da viga. E da barra para cima eu tenho a minha fissuração acontecendo inclinada. Se você viu o vídeo 1, a gente sabe que essas fissuras inclinadas acontecem porque se eu desenhar o círculo de Mohr da situação de tensão e deformação, da situação dos esforços, mais ou menos nesse ponto da minha viga, onde eu tenho cisalhamento e tensão normal, ou seja, com esse elemento infinitesimal, eu encontro as minhas tensões principais agindo mais ou menos nesse estilo, com um ângulo próximo de 45 graus em relação à horizontal e uma tensão principal de tração aqui. Então, essa fissura ela se abre porque eu tenho essa tensão principal de tração agindo assim, ó. Está tracionando aqui e a minha fissura ela vai se abrir perpendicular à minha tensão de tração. Então, por isso que eu coloquei esses vetorzinhos aqui, ó, que estão indicando que está sendo tracionado. Beleza? Ela traciona assim. E o que vai impedir que aconteça essa tração, que abram essas fissuras no meu material? Vai ser basicamente essa armadura aqui. Porque para acontecer a fissura, eu tive que esticar, deformar o aço do meu estribo. Então, eu tendo a abrir a fissura
mas eu tenho esse aço aqui inclinado para impedir. Então, por isso que eu desenhei os estribos aqui a 45 graus, que fica mais fácil da gente visualizar. Se os estribos estiverem na vertical, o efeito é o mesmo, tá certo? Então, o estribo ele tem que interceptar as fissuras para impedir que elas fissurem. Por quê? Porque a fissura só vai abrir se o meu aço deformar. E o meu aço ele tem uma tensão resistente antes de acontecer a deformação última dele. Então, esse estribo vai ajudar nisso aí. Então, eu tenho a minha tração aqui, no sentido dos meus estribos, e eu tenho o que a gente chama de biela de compressão, que é para combater essa tensão principal, σ2 de compressão. E o material que resiste à compressão é o nosso concreto. Então eu terei nesse sentido aqui uma tensão de compressão que vai ser resistido pelo concreto. Beleza? Então, o estribo vai resistir essa de tração, no sentido de fazer aqui, e o concreto vai resistir essa de compressão aqui. Se você ver, é a mesma coisa, certo? Eu tenho a σ2 comprimindo e o meu σ1 tracionando. Concreto e aço. Agora vamos mudar esses desenhos aqui e a gente vai para a próxima etapa. Então, pessoal, eu fiz os desenhos e voltamos aqui para entender qual que é o método idealizado por Morse, da treliça de Morse. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Isso é basicamente o seguinte: essa aqui é a nossa viga, que é a mesma que essa aqui, e ele imagina que dentro dessa viga existe uma treliça mesmo, que é formada pelas bielas de compressão do concreto e os tirantes, que são a tração do estribo, do aço do estribo. Então ele imagina essa treliça aqui, ó, que está desenhado em preto, em que eu tenho uma carga, uma reação aqui VD, que é a nossa coetante de cálculo, e essa linha aqui, ó, e essa aqui, ela está submetida à compressão, ou seja, aqui é a compressão do concreto, a biela de compressão do concreto, e essa linha que eu coloquei em preto e azul, é o tirante, que é o estribo, certo? Se vocês observam, aqui, nessa que eu tinha explicado, realmente a biela de compressão está nesse sentido, que é essa biela aqui, ó, compressão, compressão, e a tração está no sentido dos meus estribos, aqui, ó, tá certo? A tração aqui. E aqui entra algumas outras coisas, como por exemplo, o ângulo θ, que é o ângulo da biela de compressão, o ângulo idealizado dessa biela de compressão aqui, e o ângulo alfa, que é o ângulo da minha biela de tração. Então, se o meu alfa for 45 graus, os meus estribos têm que estar posicionados a 45 graus. Se meu alfa for 90 graus, meus estribos estão na vertical. Mas agora, o que a gente tem que encontrar aqui? A gente tem que encontrar qual que é a força ou qual que é a tensão, tensão é força sobre área, mas vamos falar que força. Qual que é a força que está sendo submetida a essa biela de compressão e qual é a força que está sendo submetido esse tirante. Com a força da biela de compressão, a gente vai verificar se o nosso concreto é resistente o suficiente. Com a força da nossa tração, a gente vai verificar a quantidade de aço que eu tenho que ter aqui. Então aqui eu já tenho meus ângulos θ e alfa, espero que tenha ficado bem claro. θ é o ângulo da biela de compressão, alfa é o ângulo do estribo no caso. O VD é a nossa coetante de cálculo, tá certo? O RCC, isso vem do dimensionamento da flexão, é a resultante, que faltou a pontinha do vetor, de compressão do concreto e a resultante de tração do aço, por um comprimento de alavanca Z. E aqui nós temos a distância entre as bielas, ou a distância entre os estribos, dá na mesma, que é o nosso AC.
Então AC é a distância entre uma biela de tração, um tiante, né, e o outro tiante, ou entre uma biela de compressão e a outra biela de compressão, AC. Com essa imagem aqui e usando dois cortes, lembrando lá de mecânica geral, do método das seções, a gente vai seccionar essa viga no corte S1 aqui, para encontrar qual que é o valor dessa força de compressão, e a gente vai seccionar ela aqui para encontrar qual que é o valor dessa força de tração. Encontrando o valor dessa força, a gente vai começar a deduzir as fórmulas para encontrar a área de aço e fazer a verificação do concreto aqui. Beleza? Então, esse vídeo ainda é uma introdução. É um assunto complexo, é um assunto que exige atenção, mas é uma coisa que depois que você entendeu, você nunca mais vai esquecer isso aqui. Então, se você não está entendendo, volta o vídeo, reveja, ou qualquer coisa, deixe nos comentários aí que eu terei prazer de solucionar sua dúvida, tá certo? Eu me chamo Igor Moiel, sou engenheiro civil. Se inscreva no canal e o mais importante, compartilhe, tá certo? Valeu, obrigado!